Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus, né? Estou com uma camisa roxa, tenho olhos castanho escuros, tenho cabelo preto. E a gente está aqui hoje, né, no estúdio de gravação do CRJ, aqui de São Mateus, Espírito Santo, realizando mais um conteúdo do projeto Pro Ensino Química Geral, né? O projeto Pro Ensino Química Geral, ele é um projeto da Universidade Federal do Espírito Santo e ele é voltado para apoiar, né, aqueles alunos que possuem dificuldades na disciplina de Química Geral. É uma disciplina muito importante, né, principalmente para os cursos de Engenharia, Farmácia, né, Biologia, que está presente aí na grade curricular de todos esses cursos. E a gente sente que é um impacto muito grande, né, de reprovação nessa disciplina, por ela ser uma disciplina difícil, né, e também pelo fato desses estudantes estarem tendo o primeiro contato ali com a vida do ensino superior, que ela é muito mais, né, puxada comparada ao ensino médio, né, que é o caso de todos nós alunos. E hoje, enquanto aluno aqui, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a saúde mental nos ambientes da universidade. Esse tema é muito importante porque ele garante, se nós estudantes estamos, né, com a saúde mental em dia, né, com boas condições, a gente consegue ter bons rendimentos acadêmicos e consegue sentir um impacto menor, né, dos desafios que possui a universidade aí no decorrer do dia a dia. E aí vou estar passando aqui para minha colega Rízia se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, que vai estar aqui intermediando um pouco esse podcast comigo. Oi, eu me chamo Rízia, eu estou usando uma blusa preta, escrito farmácia, tenho os cabelos longos, preto, liso, os olhos pretos. Estou aqui com o Túlio, psicólogo da UFES. Olá, muito obrigado, agradeço a oportunidade dos colegas, agradeço a oportunidade do CRJ, né, de estar cedendo espaço para a gente, da gente poder gravar esse videocast. E, bom, meu nome é Túlio, eu sou psicólogo da UFES, São Mateus. Eu estava brincando aqui no início, né? Eu sou o único psicólogo da UFES em São Mateus. Dá até um peso nas costas quando a gente fala isso, porque é o responsável pela saúde mental do campus inteiro. Claro, não é isso, né? Mas assim, a gente faz o trabalho, tem que organizar o trabalho, mas tem um apoio de outros servidores e do setor, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também. Show de bola. Eu sou um homem branco, entre branco e pardo. Meu cabelo já foi embora, já me deixou, mas gostava muito dele, infelizmente. E eu tô aqui muito feliz de estar nesse momento aqui, conversando com vocês, né, com essa oportunidade, porque eu acho muito importante a gente conversar sobre esse tema. É um tema que não, ele ainda está pouco explorado. A gente tem começado, a comunidade científica tem começado a se embrenhar, a se dedicar mais sobre a saúde mental no ambiente universitário há poucos anos, talvez a última década, de verdade. A gente pode conversar mais sobre isso também. Mas, então assim, acho que é importante, faz parte da minha função enquanto psicólogo da universidade, contribuir para que o conhecimento científico sobre a psicologia alcance o público, né? Então, estamos aqui para contribuir. Com certeza. É um prazer ter você aqui, Túlio, com a gente. Eu tenho certeza que essa conversa de hoje, né, vai ajudar muitos estudantes. Eu como estudante, Risa também como estudante. A gente sabe dos desafios que é a universidade. Não é fácil sair ali da nossa cidade natal, vir para uma cidade tão longe, para ir correr atrás dos estudos, correr atrás de novas oportunidades, né? E é um impacto, assim, muito forte, principalmente, né, para o público que é desse projeto, que é para os calouros, né, que estão entrando na universidade. E é um momento muito difícil, tem que ter muita dedicação ali, mas também tem que ter o equilíbrio com uma boa saúde mental, né? Então, esse tema aqui a gente valoriza muito, que sabe a importância dele, né, na vida desses estudantes. Então a gente vai começar, né, fazendo algumas perguntinhas, conversando, entendendo melhor. E a primeira pergunta que eu queria ver com você, assim, quais são os desafios, assim, de saúde mental que mais aparece para você ali, né,
nos seus atendimentos na universidade, né? A gente sabe que pode ter estudantes, pode até mesmo também outros servidores que podem te procurar. Mas quais são os maiores desafios, assim, com mais frequência que pode aparecer para você? Certo. Então, no meu setor, a gente atende tanto estudantes quanto servidores, né? No meu caso, a maioria são estudantes que me procuram. Então, da última vez que eu fiz esse levantamento, dava uma proporção aproximada de 9:1. Então, eu vou aqui me atentar mais à questão dos estudantes, já que eu estou entendendo que é o foco da nossa conversa, certo? Sim. Ainda assim, é difícil falar sobre isso. Qual que é qual que é quais que são os desafios mais comuns? Porque é um universo, é muita gente e é muita demanda diferente. Mas se eu tivesse que pensar uma que fosse a mais comum, talvez a mais recorrente, eu diria que seja a questão da dificuldade de rendimento acadêmico. Por quê? Porque ela pode ser tanto uma questão primária quanto uma questão secundária. O que eu quero dizer com isso? Ela pode ser tanto a questão real do estudante, ele está de fato com um problema de nota porque ele não sabe estudar, porque ele não tem técnica de estudo, porque ele não tem uma rotina, ele não conseguiu se adaptar ainda ao ambiente, essas coisas que acontecem. Mas pode ser também uma questão secundária. Então, alguma outra coisa que está afetando a vida dele, que está desregulada na vida dele, que vai afetar outras áreas, incluindo isso, né? Eu costumo dizer que qualquer coisa que afete muito a vida do estudante vai acabar afetando a vida acadêmica dele. Porque essa coisa de que a gente costuma, talvez, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas assim, quando você é adulto e entra no mundo do trabalho, você ouve muito essa história de que a gente tem que separar a nossa vida, o que é coisa de casa, problema de casa, você deixa em casa, o que é problema do trabalho, você deixa no trabalho. Desse Mas jeito. isso não existe, certo? A nossa capacidade de compartimentalização da nossa vida é muito limitada. Então, quando uma área da nossa vida está muito prejudicada, a gente se apoia na outra área. E a outra área sente, entende? Então, e isso acontece. Então, a nossa capacidade laboral, ela é prejudicada quando as outras áreas da nossa vida estão prejudicadas. Então, para o estudante, a capacidade laboral dele é a capacidade dele de responder com as notas. Então, acho que talvez a principal seja essa. Agora, além disso, existem outras questões que a gente poderia dizer que estão ligadas a isso. Autocobrança, então muitos estudantes têm um nível de autocobrança muito grande e aí por conta disso acabam tendo dificuldade de responder a nota, né? Porque chegam na prova com uma ansiedade muito grande. Às vezes essa autocobrança ela vem da história de vida desse indivíduo, às vezes ela foi ensinada, então é uma cobrança que familiar impôs a ele ou ela. Outras situações também que são comuns são dificuldade de socialização. Então, o estudante que acaba tendo dificuldade de encontrar sua turma, né? Fazer uma rede de amizades, construir uma rede de apoio dentro da sua turma, dentro do seu curso. Então, alguns conseguem fazer isso com mais facilidade, mas outros realmente têm dificuldade nisso. E aí, para esses que têm mais dificuldade, isso é mais complicado. A questão da adaptação, tanto no sentido da adaptação para essa saída do ensino médio para o ensino superior, que demanda uma reorganização de forma de estudar, de rotina, mas também uma adaptação de saída da casa dos pais, da cidade dos pais, que é a realidade, talvez, da maioria dos estudantes, talvez, se não da maioria, de pelo menos metade, né? E que muita gente tem dificuldade. Além dessas questões,
acho que é importante salientar que é muito comum também, talvez num nível assim, não tão os mais comuns, mas Uhum. também são comuns, é, desafios, queixas ligadas à questão de violência. Eu lembro a minha primeira semana quando eu cheguei na universidade. E é muito interessante, assim, porque assim, eu estudei na UFES, né? A minha formação fiz psicologia na UFES, lá em Vitória. Então, na minha cabeça, eu falei, bom, eu conheço o que é a UFES, eu conheço o que é os Tem seus noção da estudantes, realidade conheço, ali, então, né? isso aqui é Aham. tranquilo. Aí eu cheguei e fui atender. E aí eu fui conhecer uma outra UFES, entende? Fui conhecer um público que eu não tinha acesso. E de fato fui acabar rever a minha própria experiência nesse processo. Como que eu acabei apagando certas coisas ou normalizando certas coisas nesse processo. Para mim foi muito interessante isso. Mas o que eu queria dizer? Nessa primeira semana, nos 2 primeiros dias, eu tava um tempo já sem psicólogo, né? Então tava aquela coisa que a gente chama de demanda reprimida. Então tem muita gente querendo e não tem quem atenda. Então quando eu cheguei, os 2 primeiros dias eu atendi 3 histórias de gente falando sobre violência sexual. Não que tenha ocorrido dentro da universidade, mas assim, que a pessoa tinha histórico de ter ocorrido isso, e isso afetava a vida dela até ali dentro. Nos 2 primeiros dias. No terceiro dia, eu não, eu estava de atestado com febre emocional e falando para minha esposa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vou pedir exoneração, Exoneração do cargo. demissão, eu não quero isso, o que eu vim fazer aqui? Eu lembro muito bem que ela falou assim, mas talvez as pessoas estão precisando, se você tá lá, tenta ajudar, né? E eu tô lá já agora há 11 anos, estamos tentando ajudar. Então, Nossa, e eu imagino o impacto assim que você deve ter sentido, né? Você foi estudante, você vivenciou, mas agora você atendendo esse lado que você não conhecia, né? A dificuldade dos alunos. E uma questão que você comentou que eu achei muito interessante, que é o caso de que muitos procuram, é o lance da questão do rendimento acadêmico, né? Quando a gente está no ensino médio, a forma de estudar para o ensino médio ela é totalmente diferente da forma que a gente estuda no ensino superior. E aí, quando eu falo um exemplo pessoal mesmo, a primeira prova de cálculo eu fui muito mal, porque eu estava acostumado a estudar de um jeito que eu estudava, né, no ensino médio, e aí, pá, fiz a primeira prova de cálculo, tive aquela nota muito baixa. E aquilo ali, de certa forma, abala a gente, é uma quebra de expectativa, aí começa a pensar nossa, será que eu vou assim nas outras disciplinas também? Então acaba que, se a gente não ter um certo controle, né, vai virando uma bola de neve e se deixar, a gente deixa afetar tudo mesmo. Então acho que é bem complexo. E assim, tipo, muitos alunos sentem esse impacto, ainda mais os calouros, né, vindo do ensino médio, essa transição. E aí, além da pressão acadêmica, que outros fatores contribuem para o aumento da ansiedade e do estresse nesse período? então, como eu estava falando, até certo ponto essa adaptação a gente poderia dizer que ela é normal, Uhum. porque realmente o ensino médio é diferente do ensino superior. Você mudar de um local para o outro é diferente. As vidas, os amigos são diferentes. Então, tem essa coisa também de que até o ensino médio você tá estudando muita coisa que é um currículo que foi imposto para você, e aí depois do ensino superior tem essa coisa de, não, agora você está estudando aquilo que você escolheu. Exato. Então tem uma série de mudanças. Você está entrando realmente na fase da adultez, né? Essa primeira fase de adulto. Então tem uma série de mudanças acontecendo, né? Tanto sociais quanto realmente biológicas. Então, até certo ponto, essa dificuldade de adaptação ela é normal. Ela deveria passar, vamos dizer assim, durar essa dificuldade mais
esses primeiros semestres. Então, o primeiro ano, talvez, ser um ano mais difícil mesmo, de adaptação. E depois, a gente, já consegui organizar uma rotina, já entendi como que essa universidade funciona, já, já consegui começar a criar uma rede de amizades, já, já consegui começar a estudar melhor de uma forma mais eficaz para essas provas, um jeito mais eficaz para esse tipo de prova que é diferente das provas que Mais eu fazia. planejamento também, Exato. né? Então, assim, um ano, em tese, seria o ideal para você, né? Muita gente consegue fazer isso, mas muita gente não consegue. Então, por quê? Eu acho que existe algumas questões aí. Uma questão que eu vou pontuar, que eu acho muito interessante, eu não sei aqui, vocês são daqui? Não. De São Não. Mateus? Você é da onde? Eu sou de Ibiraçu, a cidade do Buda. Opa, legal, Grande bonito. Pastel. Buda, pastel. Isso, Buda e pastel, tá ótimo. Ótima combinação. Eu sou de Aracruz. Ótimo, ok. Então, eu sou de Vitória. Então, nenhum de nós dois aqui, de nós três aqui é de São São Mateus Mateus. originalmente, Sim. certo? Uma coisa que eu ouço muito dos atendimentos que eu faço, principalmente de pessoas que vêm, e aí, claro, de pessoas que vêm aqui de fora de São Mateus, aqui dentro do estado, mas principalmente de gente que vem de Minas, da Bahia e do Rio de Janeiro, que são os estados que estão em volta da gente. Fala, nossa, essa cidade é horrível, essa cidade não é acolhedora, essa cidade as pessoas são fechadas demais. Então, existe alguma questão de diferença cultural, certo? É claro, eu não tô aqui querendo dizer que é só a nossa cidade. Mas eu acho que assim, toda mudança cultural, ela contribui para gerar uma barreira nas adaptações. E aí, algumas pessoas, elas se adaptam melhor a essas mudanças culturais, outras pessoas se adaptam pior a essas mudanças culturais, certo? Sim. Então, isso é um fator que contribui. Então, aqui, eu não estou aqui para dizer que a nossa cidade, a cidade que a gente mora atualmente, é uma cidade tão ruim assim. Eu não estou aqui fazendo essa avaliação se é Sim. muito ruim, se é pior do que as outras. Se a gente tivesse ido estudar, se eu tivesse ido trabalhar numa universidade em Minas, se vocês tivessem ido estudar numa universidade na Bahia, talvez fosse melhor. A minha discussão não é essa. A minha discussão é: existem diferenças culturais, porque o nosso país é continental e às vezes a gente não percebe isso. Só quando a gente de fato muda. E quando a gente muda, a gente sente O impacto. isso. E aí, o SISU, ele facilitou esse trânsito dos estudantes. Então, há alguns anos, né, a gente já tem esse processo de entrada pelo SISU, em que você pode vir do Acre, bicho. Você pode vir do Rio Grande do Sul, você pode vir do Mato Grosso Tem do gente Sul. da minha sala que é do Maranhão. Exato. Nossa, Então, muito longe. e aí, velho, você... Aí a pessoa, imagina, o colega seu do Maranhão, quantas vezes essa pessoa consegue voltar para casa no ano? Uma vez? Uma vez, exatamente. Então, imagina a diferença. Você provavelmente volta uma vez por mês, talvez mais, 15 em talvez 15 dias. 15 em 15 dias. Então, uma situação, imagina, Reisia tá com saudade de casa, tá com dificuldade para estudar, tá com problema que não conseguiu, tá se sentindo solitária, não conseguiu fazer amizade. Ela deu final de semana, ela pega o Águia ônibus, Branca. o Águia Branca, pega a BR-101, vai lá pra Aracruz, passa uns 2 dias com a família, sai com os amigos do ensino médio, baixa essa tensão, volta revigorada para uma semana nova de batalha, ok. A colega dela do Maranhão, tá ferrado. Então, vê que há uma diferença que é não só cultural, a diferença cultural pesa sobre os dois, mas aí tem uma questão também financeira. Entende? Então, questões culturais, questões financeiras são fatores.
Eu acho que, além disso, grade curricular. E aí vai entrar um pouco, talvez, a gente vai na questão do porquê do projeto de vocês. Uhum. Mas, assim, eu percebo que de muitos atendimentos que eu faço, os estudantes, eles entram e aí, é claro, depois que entra, a partir do segundo, terceiro período, ele que vai fazer a solicitação da matrícula, vai colocar quantas disciplinas ele quer, vai fazer o horário dele, tem uma certa autonomia nesse sentido. Até certo ponto, porque se ele for um estudante que tiver ligado ao PROAS, né, ao Programa de Assistência Estudantil, ele tem que fazer uma carga horária mínima. Isso. E Hoje mesmo, 240 horas. Né? e mesmo que ele não for, tem que fazer uma carga horária mínima para não extrapolar o tempo, né, para ser, hoje o termo não é ser jubilado, né? Mas porque você tem um tempo máximo de ficar aqui, né? Geralmente é o dobro menos um de períodos. Então, se o curso seria 9 períodos... 10, né? 10 períodos, 19 períodos, isso, mais ou menos, no total. Exatamente, que é o máximo que você poderia ficar. Então, assim, então você pode fazer até certo ponto essa sugestão, mas não no primeiro período. No primeiro período, você já entra com esse horário montado pela instituição. Ok, até aí não acho errado. Eu também entrei. Só que eu entrei, no meu curso, eram 5 disciplinas. Era um período só. Era o período vespertino. Eu achava que era assim para todo mundo. Quando eu comecei a atender aqui as pessoas, eu fui perceber que não era assim. Muitos cursos aqui em São Mateus, e aí eu não sei se houve uma mudança para os cursos. Eu sei que depois do período que eu me formei até vários cursos acabaram aumentando a carga horária deles. Foi uma necessidade, até porque aumenta a produção científica, o saber científico dentro do curso, então você precisa aumentar. Mas assim, muitos cursos o estudante já entra com 7 disciplinas. 7 disciplinas, a minha realidade foi os piores períodos que eu fiz, foi quando eu estava no meio do curso, quando eu entendia como era o curso, e o meu curso era integral. E era assim, 7 disciplinas, foi uma porcaria, foi pauleira. Muito puxado, não tem como. O cara começar com 7 é muito difícil. Então, assim, eu acho isso um problema. Um outro problema que ele... Você ia falar uma coisa? Não, eu ia falar que é aí que todo mundo, tipo, ai, quero sair, não quero continuar aqui, quero voltar pra casa. Porque já começa, tipo, 7, aí chega lá na disciplina, prova, tipo, tira nota baixa. Já Aí vai desanimando, né? desanima. Claro, Vai ficando claro. chateado. Como que você lida? Então, assim, é muito... Em certo sentido, é muito sacana você dizer assim, tem que estudar mais, aqui o ensino superior é diferente do ensino fundamental e médio, aqui você tem que estudar mais, tem que se dedicar mais. Claro, tem, mas o estudante, ele chegar numa realidade que é muito diferente, que já tem demandas de muitas mudanças, e ele já ser sujeito a uma carga horária de estudo tão alta, eu acho isso cruel. Eu acho que isso é um fator que proporciona esse aumento dessa ansiedade e dessa dificuldade de você passar, certo? E muitas vezes essas cargas horárias que vêm geralmente também com furos de horários. Sim. Então tem uma dificuldade o estudante ele conseguir fazer encaixar no seu horário, construir uma rotina. Então vou ter uma rotina de estudo, vou ter uma rotina de atividade física, vou ter uma rotina de projeto de extensão, vou ter uma rotina de um trabalho, uma atividade, né, para eu conseguir ter uma renda, porque por conta desses buracos, aí você não consegue juntar todas essas disciplinas num período vespertino, matutino, né, exceto os cursos que são noturnos,
E aí você acaba ficando muitos cursos aqui na nossa realidade que são integrais. Talvez não precisassem ser. Mas aí tem uma questão que é de limitação de sala de aula, limitação de professores. Isso, vinculado a isso, a gente tem muitas disciplinas que são ofertadas anualmente. Então, você veja, não é uma questão de, eu reprovei nessa disciplina, semestre que vem eu tento de novo. Esperar o outro semestre. Quem dera. Reprovei nessa disciplina. Essa disciplina é chave para um monte de coisa. Então ela prende o meu curso. Mas essa disciplina só vai ser ofertada novamente daqui a 1 ano. Essa disciplina só é ofertada sempre pelo mesmo professor. Se eu não me dei bem com o professor, eu já entro com uma ansiedade. Eu reprovei, eu já tenho a certeza de que o meu curso atrasou 1 ano e que quando eu chegar vai ser esse mesmo professor que na minha cabeça é um professor merda que não gosta de mim. Não estou dizendo que é. Não estou dizendo que é, mas eu estou dizendo, é assim que os estudantes pensam e sentem. Certo? Sim. E é o meu trabalho tentar ajudar a pensar diferente, certo? Para poder lidar com isso. Porque se você entra pensando dessa forma, a chance de você conseguir passar na segunda vez é muito pequena. Bem pequeno, né? Certo? Então, assim, tem alunos até que vão acompanhando todo semestre, né, Rízia? Uhum. Será que vai ser esse professor que vai dar essa disciplina de novo? Se for ele, eu não vou fazer. Não vou fazer. Porque eu não quero reprovar de novo e tudo mais. E fica acompanhando ali o lançamento dos horários. Sim, fica esperando, ó. já vi gente fazer abaixo-assinado para pedir Nossa. troca de professor, já vi gente fazer... Tem gente que tá fazendo até na particular, pagando matéria na particular. Isso. Porque, tipo assim, não muda de professor, a ementa é a mesma. Carga horária é a mesma, vou fazer na particular. Já vi gente fazer disciplina no outro curso, a No mesma outro curso disciplina, também. e ver e Mas tem tentar professor bater. que não aceita, né? Então, essa é complicado, essas coisas. Deixar abaixo. Então, Túlio, falando assim sobre os sinais que a gente vai observando, né, no nosso corpo e tudo mais, existe uma diferença, assim, entre o estresse normal, né, e algo mais sério? Quais são, assim, o sinal de alerta que o estudante pode observar, né, na hora, pô, isso aqui não é só um estresse. Isso aqui está começando a fugir do meu controle. Então, existe alguma maneira de identificar isso para que ele consiga, né, aos estudantes que estão assistindo a gente aqui, para que ele consiga entender que ele precise, de fato, né, procurar um profissional, né, um psicólogo, para conversar sobre essa questão. Certo. Então, vamos lá. Estresse e ansiedade são reações naturais do corpo. Qual é a diferença básica entre estresse e ansiedade? Basicamente, em termos fisiológicos, não tem muita diferença. É mais ou menos a mesma coisa. O nosso corpo ele entra em um estado de alerta. Então, o nosso cérebro ele começa a soltar neurotransmissores e fazer com que a gente fique preparado para enfrentar um perigo, certo? Só que é uma coisa que a nossa espécie, a evolução, a história evolutiva da nossa espécie fez com que a gente isso representava um ganho, né? Então, assim, vamos imaginar lá no tempo das cavernas. Então, se você viu uma cobra, então você precisa correr, né? Então, você precisa estar, de imediato, capaz de correr. Então, de uma hora para outra, você precisa estar com o coração batendo a 1000, a respiração acelerada, o sangue sair das extremidades e se concentrar nos músculos esqueléticos, então basicamente braço e perna, né? E sair correndo, né? Você viu um outro animal que talvez deixe para lutar, né? Então você vai correr ou você vai lutar, você está acuado, você vai lutar. Então mesma capacidade. Então é isso que quando você está em um processo de ansiedade ou um processo de estresse, é isso que está ocorrendo. Você está com taquicardia, você está com respiração acelerada,
você está com as mãos e os pés frios, porque o seu sangue sumiu das extremidades, às vezes com, com essa sensação de borboletas no Nossa, estômago, horrível. certo? Ai. Porque o seu sangue tá se concentrando nos seus músculos para você preparar para dar porrada ou para sair correndo. Qual o problema? O problema é que os problemas modernos não se enfrentam dando porrada nem saindo correndo, certo? Então a gente não vai resolver problemas domésticos dando porrada nem saindo correndo. A gente não vai resolver problemas acadêmicos dando porrada nem saindo correndo. Então a gente não vai resolver um problema de uma prova gritando, batendo Exato. na mesa e saindo correndo, certo? Mas o que acontece? A gente está ali e o processo fisiológico intensifica, o nosso cérebro sai correndo. E aí a gente tem o branco, né? Então é isso que acontece. Então, até certa medida, esse processo é normal. E aí qual é a diferença entre estresse e ansiedade que eu estava falando? O estresse é quando o estímulo, o estímulo aversivo, o estímulo agressor, ele está presente. A ansiedade é quando esse estímulo está antecipado. Então eu imagino que essa coisa vai acontecer, eu começo a pensar no futuro, e esse futuro pode ser ruim. Então a coisa ruim ela não existe ainda, mas ela existe no meu planejamento, ela existe na minha imaginação. Então ela é antecipada, mas eu já começo a sentir como se ela estivesse presente. Essa é basicamente a diferença entre estresse e ansiedade. Então, quando que isso começa a ser um problema? Bom, até certo ponto, como eu falei, é bom. Por quê? Porque faz com que a gente aumente a nossa capacidade de concentração, aumente a nossa capacidade de produção. Então, se a gente não tem um pouco de estresse, um pouco de ansiedade, a gente não vai se organizar para estudar mais, a gente não vai se organizar para dar aquele gás a mais que a gente precisa. Mas se a gente tem muito, a gente não consegue se concentrar, a gente tenta e não consegue entender o que a gente está fazendo, a gente começa a procrastinar. Então, qual que é o sinal de que aquilo passou? Então, diria, procrastinação excessiva. É um sinal excelente de que o estresse e a ansiedade passaram do nível. Então, eu não consigo mais me organizar. Não consigo mais me organizar porque eu estou sempre procrastinando as coisas. Então, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei que é importante, eu sei que eu estou perdendo coisas importantes, mas toda vez, na hora chega, aquilo é tão ruim para mim que eu deixo para lá e vou fazer alguma outra coisa. Certo? Problemas de sono. Problemas de sono é um sinal. Então, se eu começo a ter dificuldade para dormir, então pessoas com muita ansiedade, elas geralmente têm dificuldade para dormir. Ou dificuldade de iniciar o sono, porque a mente não para. Então a pessoa deita, mas o cérebro vai e volta, e amanhã Fica tem que criando fazer. as fanfics na Amanhã cabeça. tem que fazer. Exato. Fanfic é uma ótima palavra. É uma ótima palavra. É isso mesmo. Porque a gente tá criando historinha do que vai acontecer. E aí, se a pessoa vai falar isso e eu vou responder aquilo. Velho, a gente não é o redator final do mundo. Certo? Então a pessoa não vai falar o que você acha que ela vai falar, e mesmo se ela falar, você não vai conseguir responder o que você acha que vai conseguir responder. Porque tem uma coisa muito interessante que acontece no nosso cérebro, que é o seguinte, na nossa mente, que é o seguinte, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, tá tudo na minha cabeça, assim, o texto tá todo na minha cabeça, aí eu vou tentar escrever e não sai. Não sai nada. Porque a gramática da mente, ela não é a mesma gramática da língua. Elas têm interseções, mas elas não são a mesma coisa. O nosso pensamento, ele não é inteiramente linguístico. Ele parece linguístico, mas ele não é inteiramente linguístico.
Então, quando eu começo a criar essas histórias elas são partes, falas, mas costurado com imagem e o que vai e o tecido que vai e o fio condutor são as emoções. Então, na hora que eu vou para o mundo real, se a emoção for muito forte, eu não consigo achar as palavras. Se a emoção mudar a qualquer pouco, eu não consigo achar as palavras. Então isso é só uma fanfic mesmo. É uma ótima palavra que você colocou. Então, assim, esse é um sinal, assim, de que está passando dos limites. Eu não consigo dormir. Ou, assim, um outro problema de sono comum. Eu até consigo dormir, mas eu acordo no meio da noite e não consigo voltar a dormir. Né? Então eu durmo pouco. Né? Então isso é um problema. Problemas de pele. Então, urticária, acne que você trata e ela não vai embora, caspa, queda de cabelo, a não ser que seja uma questão genética, tá certo? Como é que é o nome daquela coisa que a gente precisa... problemas de alergias que você não sabe por que começou a ter muita alergia. Então, quando a gente está muito estressado, o nosso corpo começa a produzir cortisol. E quando a gente usa um antihistamínico, que é o hormônio para baixar, para melhorar, né, a situação da alergia, ele é um hormônio que age exatamente em cima do cortisol. Então, quando a gente está muito estressado, a gente vai ter mais alergia, certo? A gente vai ganhar peso, né? Ou a gente vai perder o apetite muito grande. Então, essa resposta ela varia de pessoa para pessoa. Tem gente que perde o apetite e emagrece muito rápido, né? Inveja dessas pessoas. Nossa. Brincadeira. Mas assim, é porque eu sou o contrário. Eu, quando fico mais ansioso, eu como doce igual Você louco. come mais? Como mais. É ruim, né? Porque aí a gente fica mais. Ganha mais peso e fica mais ansioso porque ganha o peso também, né? Situações de irritabilidade. Então a gente começa a ficar muito irritado. Então as pessoas começam a se afastar da gente, ou começam a falar que a gente tá brigando por qualquer coisa, certo? Casos de... Tem um nome engraçado, frangofilia. Frangofilia. Sabe o que é frangofilia? Não sei que termo é esse. Quando a pessoa... aparece muito em novela. Quando a pessoa fica puta e ela pega e joga o prato, joga o talher, joga o copo. Então essa coisa de você ficar com puto de raiva e começar a quebrar as coisas, então isso tem um nome dentro da psicologia, da psiquiatria, chama frangofilia, que é dar ataque de pelanca, né? Deve ser por isso, eu não sei. E a situação de se isolar. Então, quando a gente está numa situação de mais ansiedade, muitas pessoas começam a se isolar mais. Então, porque elas começam a ter mais dificuldade de interagir mesmo. Elas começam a achar que as pessoas não estão entendendo. E de fato não estão mesmo entendendo, porque elas estão mudando. Crises de choro. Eu lembro acho que o primeiro evento que eu fui na UFES que abordou esse tema de saúde mental no ambiente universitário foi uma fala de um estudante que isso me marcou muito. O estudante virou e falou assim: tinham que espalhar cartaz por toda a universidade, que chorar não é normal. E aí eu de vez em quando, de tempos em tempos, eu achei isso tão interessante que de vez em quando eu espalho uns cartazes adaptando essa fala, né? Você tá chorando todo dia? Vem conversar. Por quê? Porque realmente, claro, chorar é normal. Chorar é uma forma da gente se regular emocionalmente. Sim. Mas se você está chorando todo dia, e se às vezes você está chorando sem saber por quê, é porque você está precisando se regular o tempo inteiro. E sem saber o porquê. Então tem alguma coisa que está errada. Então isso é um outro sinal.
No nível mais extremo, e aí que também infelizmente é comum ao ambiente acadêmico, aos estudantes, muitos estudantes eles acabam recorrendo como forma de quando entram num processo de muita ansiedade, já num nível já mais crônico, certo? Então já convive com isso há muito tempo e não consegue lidar com isso, já usaram remédio e não dá muito certo e tal. Recorrem a formas de autolesão para tentar se acalmar. Então é aquele que puxa fio da sobrancelha, fio de cabelo, se morde, ou se unha, ou às vezes até mesmo se corta, certo? Então isso acontece. Na universidade tem, não vou dizer que tem muito, porque eu não tenho condições de dizer quanto que tem dentro do universo total de estudantes. Mas eu posso dizer que tem mais do que a gente imagina que teria. Respondido? Sim. E assim, ainda existe um tabu muito grande, né? Que pra gente admitir que não estamos bem, porque muita gente acha que é alguma frescura ou falta de esforço. E como podemos mudar essa ideia e entender que saúde mental é tão importante quanto a saúde física? Sei lá. Se vocês puderem me ajudar nisso aí. Brincadeira. Assim, eu acho interessante falar nesse sentido de como desmistificar, pensando dentro de uma analogia. Imagina que você está olhando para uma pessoa que se acidentou na sua frente. Então, Deus me livre. Mas vamos dizer que aqui, a gente está saindo daqui, aí o Matheus foi atropelado ali na frente e quebrou o braço, tá certo? A Risa vai olhar pro Matheus de braço quebrado. Imagina que você nunca quebrou o braço. Mas você já torceu o pé, você já torceu uma mão, já torceu um dedo, já se acidentou, já teve luxação. Você olha para aquilo e você extrapola das suas experiências, que não foram intensas como essa, e você entende o que é aquilo, ou acha que entende, certo? Sim, certo. E você consegue se empatizar com aquilo, certo? Aquela dor, aquele sofrimento, ele é evidente, porque tá ali mostrando, tá sangrando, né? A pessoa tá gritando, mas não é só o grito, não é só a verbalização, tá evidente, certo? O negócio tá quebrado ali, tá? E você consegue extrapolar dentro das suas próprias experiências e consegue entender ali. E aí eu poderia dizer, bom, realmente, essa extrapolação, ela se aproxima da verdade. Certo? Porque a experiência de dor física, ela é próxima da experiência de dor física. Certo? Sim. Uhum. Agora vamos pegar uma outra situação. Então, vamos dizer que a Rízia entrou num episódio depressivo. E ela ligou para você, Matheus, e né, falando que ela tá mal e tal. E aí você nunca passou por isso também, mas você vai lembrar das situações, dos dias muito ruins que você já teve, dos dias muito tristes que você já passou. E você vai tentar extrapolar isso e para tentar entender, certo? E aí você acha que você entende. Mas aí não é uma boa. Aí a gente não chega, certo? Porque existe um componente em termos do sofrimento de saúde mental que não é apenas intensidade e frequência de outros problemas normais. Muito do sofrimento de saúde mental é só isso. Intensidade e frequência de sintomas que são comuns. Mas alguns componentes, eles são específicos do sofrimento de saúde mental, que se você não tem experiência com aquilo, você não sabe o que é aquilo,
é muito complicado. Às vezes, até para mim, que sou formado na área, é complicado entender. É um exercício de empatia. E às vezes eu estou fazendo um atendimento e a pessoa me pergunta isso, mas você já passou por isso? Mas você sabe o que é isso? E eu tenho que ser honesto com a pessoa. Falar, olha, Sim. eu não. Eu passei por coisas próximas, eu passei por coisas parecidas, mas isso que você está falando, não. Eu estou tentando entender. Você está me entendendo? Eu estou tentando entender, certo? Mas tem coisa na sua história que eu não serei capaz de entender, certo? Então, assim, eu acho que isso é um problema. Isso é um problema que dificulta a gente desmistificar. Por quê? E aí eu chego no ponto. Uhum. Porque na medida em que eu não compreendo, eu posso adotar as estratégias equivocadas para tentar ajudar. Certo? Então, voltando aos exemplos. Exemplo 1. A pessoa quebrou o braço. Eu nunca quebrei o braço, mas eu já torci o braço. Eu sei que eu preciso imobilizar, preciso chamar alguém para, né? Dar o suporte ali. Dar o suporte, certo. Eu preciso acalmar essa pessoa e dizer que, olha, não mexe esse braço. Ok, é correto. Agora, a pessoa está numa crise depressiva. Eu já passei por uma situação muito triste, mas eu superei essa tristeza. E aí eu vou dizer, mas você vai passar também. Talvez, mas talvez uma fala de motivação não seja o que vai ajudar essa pessoa naquele momento. Talvez a pessoa esteja entrando num processo depressivo e uma fala de motivação pode piorar a situação. Nossa. Certo? Ou uma fala mais contundente, certo? A gente tem dentro da nossa sociedade tem essa ideia de que a gente precisa às vezes ser duro com as pessoas, para as pessoas poderem se erguer, para as pessoas poderem se responsabilizar por si mesmas, para as pessoas poderem dar conta e lutar. Ok, tem um momento disso. Mas todo mundo tem o seu processo, isso não é automático, isso não é qualquer hora. E se eu não consigo perceber, eu posso fazer a intervenção equivocada. Então eu acho que isso atrapalha, entende? Sim. Não acho que isso não é a única parte, mas assim, eu acho que tem uma questão em relação a isso, que tem a ver com a empatia, né? Então, se eu não consigo entender, eu tenho mais dificuldade de empatizar, certo? Agora, eu acho que também tem uma questão de como que eu vou empatizar com o sofrimento do outro, vou ter compaixão pelo sofrimento do outro, se muitas vezes eu sou muito duro comigo mesmo, certo? Então, aquela máxima que a gente encontra na religião cristã, né, ao próximo como a ti mesmo, mas que não está só na religião cristã, tem em várias religiões e tem em várias, é um adágio universal, né? Você, né, é isso. Se você não consegue ser gentil com você mesmo, porque você entende que o que você conseguiu, o que você conquistou, a pessoa que você se tornou foi graças à batalha, à dureza, ao mérito. Você vai tratar as pessoas dessa mesma forma e achando que está ajudando. A algumas pessoas você vai ajudar com isso, mas a outras pessoas você vai machucar ainda mais. Então eu acho que tem uma outra parte que é essa questão de como desmistificar. A gente precisa combater um discurso, esse discurso meritocrático. Então a gente precisa ter um discurso cada vez mais antimeritocrático. Não é dizer que não existe esforço, certo? Não é dizer que não existe mérito. Não é dizer medalha de participação para todo mundo. Todo mundo,
todo mundo que consegue alguma coisa, consegue por esforço, certo? Até o herdeiro que nasceu na família bilionária, para ele manter os bilhões dele, ele precisa de esforço, Com certeza. certo? Todo mundo, para conseguir conquistar ou manter alguma coisa, ele demanda esforço pessoal. O esforço é necessário, mas o esforço não é suficiente. Então, esforço, sorte e condições sociais e pessoais são um conjunto de coisas. Quando a gente enfatiza demais o esforço pessoal, a gente diminui essas outras coisas e aí as pessoas que não estão conseguindo, não é porque não estão esforçando, mas é porque elas têm barreiras nessas outras áreas, elas vão se sentir inferiorizadas. E elas vão ter mais dificuldade de acessar as coisas que poderiam ajudá-las, certo? Certo. Então imagina que que para o meu caso eu precisaria buscar uma rede de apoio. Mas se eu sou convencido que o meu problema a solução do meu problema é o meu esforço pessoal, que a minha conquista ou o meu fracasso, ele é, é só relativo ao meu esforço pessoal, ao meu mérito, eu não vou buscar ajuda. Entende? Então, eu acho que desmistificar a saúde mental como um tabu passa por isso. A gente ser mais empático, mais gentil com a gente mesmo, cobrar menos das outras pessoas, ou entender que existe uma necessidade de cobrança, mas que as pessoas elas respondem diferentes a métodos diferentes de cobrança. E que esforço todo mundo está fazendo, todo mundo precisa fazer mais, esforço é necessário, mas esforço não é o suficiente. O que mais que a gente precisa para poder se ajudar e para poder ajudar os outros? Bem entendido, sim. E assim, quando a pessoa ela consegue identificar, né, esses